Vamos continuar com o nosso ciclo, depois da apresentação formal, e irmos iniciar os nossos trabalhos como habitualmente. Penso que agora é perceptível. Porto Santo, entretanto não ouvi feedback nenhum, presumo que estamos a ouvir bem. Estamos a ouvir. Ok. Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral de Educação, ilustres convidados, caros colegas, boa tarde e obrigado a todos pela vossa presença. As nossas primeiras palavras são naturalmente agradecimento ao Sr. Secretário pela sua presença, a disponibilidade, desde o primeiro momento, aliás, que nós lançámos este evento, e também pelas palavras que acabou por nos deixar há breves instantes. Ao Dr. Morgado, naturalmente, gostaríamos de deixar um agradecimento também por patrocínio em mais este ciclo, o segundo ciclo do nosso Fórum de Administração e Gestão Escolar, perspectivas do atual modelo de Administração e Gestão na Direção Regional de Administração Educativa, e eu repetia aqui aquilo que mencionámos a quando do arranjo do primeiro ciclo. A forma como foram acolhidas, acarinhadas e perspectivadas estas iniciativas, naquilo que elas têm de mais genuíno, que é contribuir para a melhoria das práticas nas nossas escolas, fazendo com aquilo que nós temos de mais intenso e vibrante, que são as pessoas, merece naturalmente a nossa parte sempre um agradecimento especial. Gostaria, aliás, também de fazê-lo estender aos colegas da Direção-Geral de Administração Pública. Falava também de agradecimento, apesar de já o ter sido feito, mas repetia, em termos institucionais pela Direção-Geral, ao Sr. Presidente da Escola Gonçalo Sá, que gostaria que também o fizesse estender à equipa que assegurou em termos de logística e de multimédia que nós tivéssemos condições para, uma vez mais, ter conseguido pôr no ar este ciclo. Um agradecimento também ao Engenheiro Paulo Tavares e simultaneamente à Escola do Porto Santo, pela forma como nós, como se costuma dizer, com a prata da casa. E eu gostaria de vos deixar a nota que muito do que aqui está é material pessoal que, no fundo, o Engenheiro Paulo Tavares e a sua equipa acabaram por trazer e nos permitir conseguir estar em linha e em áudio ao vídeo com o Porto Santo. E também, do outro lado, a forma como sempre têm sido acarinhadas estas perspectivas e a forma como temos conseguido fazer estes ciclos de forma a evitar uma deslocação sempre onerosa das pessoas do Porto Santo, e gostava de vos dizer que estamos representados ao nível do Porto Santo na escola básica e secundária por todos os diretores de infância e do primeiro ciclo, para além naturalmente da senhora delegada, e ainda com a presença do presidente da escola e creio que mais alguns docentes que se tenham associado ao evento, e portanto o nosso obrigado também por mais esta disponibilidade. Naturalmente que o nosso obrigado especial vai para o professor Paulo Brazão e para a professora Guida Mendes, do Departamento de Ciências de Educação, que apesar dos afazeres que têm, naturalmente, disponibilizaram desde o primeiro momento que nós os contactámos para estar aqui connosco e poderem interagir e partilhar connosco a visão que têm sobre estas questões e sobre estas matérias, vistas pelo lado da universidade. E eu creio que esta importância de nós termos várias visões sobre o mesmo problema é sempre algo positivo e algo relevante. Gostaria também de agradecer ao nosso delegado Sérgio Aguiar e à nossa diretora da Escola de Machico, Sandra Gouveia, pela disponibilidade e para também estar connosco partilhando as experiências e a sua vivência em termos profissionais, para além da senhora diretora do Sapatinho, que apesar de estar deste lado e intencionalmente está deste lado para nós criarmos a interação que é necessária criar nestes fóruns, naturalmente que nos dará também as suas experiências. É a nossa intenção, naturalmente, com eles, mas também convosco, para escutar e observar os registros, as experiências, as práticas, e eu aqui sublinharia as boas práticas que, apesar de tudo, nas escolas da Madeira e do Porto Santo vão sendo feitas e que urge, e é nosso papel enquanto administração educativa, relevar, colocar em cima da mesa, colocar ao conhecimento de todos. E, finalmente, um agradecimento a todos vós. O facto de nós estarmos nesta audiência completa e completamente preenchida, creio que é estímulo mais do que suficiente para o nosso trabalho e para continuarmos com o nosso trabalho em termos de fórum e em termos de ciclos de apresentação destas matérias. Muito rapidamente, e como é hábito, apenas para nos posicionarmos relativamente àquilo que vamos fazer hoje,
gostaria de vos deixar uma nota que vamos ter duas partes, como fizemos em julho. Uma primeira, que acaba por ser iniciada com isto que vos acabei de dizer, algo que se segue, também por mim, um enquadramento muito genérico e mais conceptual daquilo que é a preocupação em termos da matéria que depois a segunda parte vai desenvolver, seguida da apresentação, já mais referenciada e creio que mais, inclusivamente, esperada por todos vós, do trabalho do nosso colega Dr. Paulo e da sua apresentação do estudo, vou dizer a designação correta, porque penso que nestas questões é fundamental também a correção em termos de precisão daquilo que é feito em termos científicos, do estudo sobre a administração e gestão das creches, jardins de infância e infantários e escolas básicas do primeiro ciclo com unidade de pré. Seguida, entraremos no debate que pretendemos seja convosco, apesar de ser, naturalmente, como referi anteriormente, iniciado deste lado, quer pelo Sr. Delegado, quer pela Sra. Diretora ou pela Sra. Diretora do Infantário. E, portanto, é esta, se quiserem, o nosso alinhamento hoje em termos do ciclo e em termos destes debates que pretendemos estabelecer. Em termos de enquadramento e subjacente a esta realidade que nos traz hoje à reflexão, eu diria que nós temos duas ideias-chave. Teríamos duas grandes ideias. Uma, que são as práticas, que já foram referidas, a importância das boas práticas e assistir a exemplos de boas práticas, e uma segunda, que eu diria que está, ou poderá e deverá estar necessariamente conectada com a primeira, que é do enquadramento relativamente àquilo que, quer em termos normativos, quer em termos teóricos, nós temos e que nos deve servir como balizas relativamente ao ponto de partida e relativamente às linhas de força que nós podemos seguir e que nos podem e nos devem, diria mesmo, guiar. Assim, eu colocaria, se quiserem, como referências a essas duas ideias-chave, uma ideia que assentaria em dois pressupostos: a realidade e o desafio. E assentaria também naquilo que me parece fundamental e que acabou por nós virmos a conversar já durante estes princípios de intervenções, relativamente ao papel da escola e a uma perspectiva de melhoria da escola e de mudança educativa. Eu gostaria de deixar-vos a nota que o Sr. Secretário e o Dr. Morgado já acabaram por iniciar, de que as mudanças e as melhorias não se podem necessariamente fazer apenas com uma parte ao nível da escola. Não podemos apenas fazer com a vontade de alguns dos atores da escola. Nem muito menos podemos impô-las do exterior, através de mudanças estruturais que possam vir a ser decretadas ou que possam vir a ser impostas por norma. Mais importante do que esta, que acaba por ser uma visão limitada, eu diria que aquilo que eventualmente poderá estar associado a uma mudança e a uma melhoria que as escolas hoje têm como desafios, são necessariamente o processo e processos longos que envolvem e que obrigam ao envolvimento de todos. E, sobretudo, envolvem a necessidade de todos se autocapacitarem para uma autorrenovação que podem e devem fazer. Não só ao nível daquilo que possa ser o seu envolvimento na organização, como a organização enquanto tal ter a mesma perspectiva e seguir a mesma perspectiva em termos de identificação com todos aqueles que trabalham com ele. Daí, diria que, naturalmente, que uma perspectiva que assenta apenas numa realidade que parta do exterior ou de uma realidade que conduz a uma mudança imposta do exterior, acaba por conduzir a uma mudança de natureza burocrática. Acaba por não conduzir a uma mudança completa, mas uma mudança que graficamente vos deixaria aqui como meia circunferência, apesar de mal desenhado. No oposto, eu diria que o que nos desafia, aquilo que nos coloca como necessidade, é naturalmente avançarmos para a circunferência completa, para aquilo que alguns chamam da escola do futuro. A necessidade de a escola enquanto tal, não só com aqueles que a compõem, que devem ser todos, e todos focalizados no mesmo, a escola também ela, enquanto organização, ter uma ação e uma identificação com esse projeto completo e com essa capacidade de aprender, ou aquilo que o Dr. Morgado referiu muito bem, da escola enquanto escola aprendente, enquanto organização aprendente.
Como cimento disto tudo, eu diria, e também foi referido nas intervenções anteriores, que estão fundamentalmente as dinâmicas de trabalho entre todos. Aquilo que eventualmente poderá e deverá fazer com que a organização de escola tenha a capacidade de se dinamizar envolvendo todos, pode assentar em dinâmicas de trabalho de todos. E de todos, todos sabendo aquilo que fazem, todos sabendo aquilo que pretendem, todos sabendo aquilo para o qual pretendem que aquela organização caminhe, e a própria organização, enquanto tal, servir-lhes de referência, servir-lhes de posicionamento. Diria então que esta lógica e esta identificação e esta ideia assenta fundamentalmente nestas ideias. Dinâmicas de mudanças autónomas, restaurar o papel principal daqueles que intervêm na escola e aumentar a capacidade de inovação relativamente à escola. Mas mais, hoje diria que não só este é o desafio que é colocado, e é um desafio que é permanentemente colocado às escolas e aos atores das escolas, como, sobretudo, aquilo que eu chamei aqui a sustentabilidade desta mudança. Se calhar está na altura também de nós, organizações de escolas, termos a preocupação de que não só deve ser nosso objetivo caminhar para a mudança, ter a mudança como perspectiva que nos serve de missão, claro, de meio de ação, mas sobretudo que ela se faça de forma sustentável. Deixava-vos aqui umas notas, se quiserem, daquilo que é hoje a literatura e que é aquilo que hoje as teorias apontam, exatamente neste sentido. Os autores falam muito hoje na década da mudança, ou da capacidade da mudança, da sustentabilidade, ou então autores como Hopkins e Reynolds, que dizem mesmo que nós temos o desafio da terceira idade do desenvolvimento da escola. Numa lógica que também vos gostaria de deixar como referência e como reflexão da eventual identificação que pode e deve existir relativamente a esta perspectiva da escola enquanto organização, enquanto capacidade para melhorar e enquanto capacidade para inovar e caminhar em sentido de inovação, e aquilo que ela pode e deve ter como perspectiva associada relativamente aos resultados dos alunos. Creio que hoje é mais do que, se calhar, uma evidência de que aquilo que a organização de escola pode ter em termos da sua ação, em termos da mudança e da inovação, se vai refletir, se vai transformar relativamente à melhoria dos resultados dos próprios alunos. Creio que isto é algo que também aqui vos deixava como aspecto de reflexão. Poderíamos, inclusivamente, aqui, se calhar, introduzir autores portugueses como o professor António Nóvoa. Podíamos falar aqui na questão que é hoje o grande desafio de uma pedagogia, mais do que a pedagogia tradicional, centrada nos conhecimentos, ou da pedagogia moderna centrada no aluno, uma pedagogia orientada para a aprendizagem. E, portanto, deixava-vos esta nota de reflexão também. Mas dava mais, e deixava também mais, porque hoje, e não havia, e não houve nenhuma concertação relativamente à intervenção do Sr. Secretário, nem isto que eu estou a fazer, mas se repararem, há aqui uma aproximação nos grandes princípios, deixava-vos mais em acréscimo a isto que acabei de referir, tem a ver com o seguinte: esta perspectiva de melhoria e de mudança educativa acaba por trazer associada também uma constatação relativamente àquilo que são hoje os grandes desafios que a escola tem. As grandes questões que a escola tem hoje relativamente aos problemas que tem que enfrentar. As chamadas, ou o chamado transbordamento da escola enquanto áreas e necessidades de intervenção. E relativamente a isto também gostava de nos deixar esta nota de reflexão para que a importância para que encarar estes problemas globais às escolas e a necessidade que eles devam ter de respostas globais tem, se calhar, como associada a constatação de que as escolas estão perante transformações rápidas e de crescente complexidade, às quais a necessidade de um trabalho conjunto, de uma melhoria da aprendizagem profissional, de uma capacidade para essa melhoria contínua e para uma associação em termos de envolvimento à inovação e a evitar uma tradicional isolamento da organização escola, tem inevitavelmente hoje como desafio, deixava-vos também esta nota de reflexão, a importância para que hoje as parcerias e as redes entre escolas
devem e podem ser fórmulas encontradas para ultrapassar muitas das necessidades que as escolas possam ter e aquilo que possam eventualmente ter como desafios. Como referência, não podemos perder naturalmente muito tempo e convidava-vos a consultarem algumas experiências, em particular esta que já é desenvolvida no Reino Unido, no qual as escolas criaram parcerias, criaram uma interação entre elas, como partilhas, como interações relativamente a experiências, relativamente a recursos, relativamente a envolvimentos, sobretudo uma lógica de que os problemas que afetam aquela escola acabam por inevitavelmente afetar a minha escola e se calhar o meu trabalho conjunto com aquela escola pode naturalmente dar uma resposta melhor do que a minha só resposta mais a resposta daquele. Aliás, como sabem, é perfeitamente perceptível de que a soma das partes nunca é igual ao resultado. É sempre mais do que isso. O meu contributo com o contributo do outro nunca é igual aos dois contributos apenas somados. Há necessariamente mais qualquer coisa aí que resulta da interação entre o meu contributo e o contributo do outro. Portanto, gostava de deixar, não sei se só muito rapidamente. Só muito. Pois, mas não dá. Mas não vamos para depois poderão consultar. É um site que podem perfeitamente registar-se, podem perfeitamente explorar. Avançando apenas na segunda dimensão, e eu creio que é fundamental também para depois podermos compreender as intervenções que vêm subsequentemente a esta, já foi referido também aqui que o atual modelo de administração e gestão das escolas assume-se claramente como não aplicado à realidade que hoje nos preocupa e que nos motiva aqui neste ciclo da infância e do primeiro ciclo. Diz o decreto 21/2006, que veio alterar o 4/2000, que até ao completo reordenamento se continua a aplicar a legislação específica. Impõe, então, conhecermos essa legislação rapidamente, em termos apenas organizacionais, para perceber muito daquilo que hoje as escolas fazem, além do que provavelmente os normativos lhe dizem, aquilo que gostariam de fazer, mas também os normativos, se calhar, não lhes permitem, e, portanto, ter aqui uma visão, se quiserem, sistémica e completa desta dimensão. Muito bem. Em termos rápidos e em termos daquilo que é atualmente a dimensão ao nível da infância e do primeiro ciclo na região autónoma da Madeira, nós temos, como sabem, a existência de delegações escolares que assentam no decreto 5/96M, que veio, aliás, reestruturar um diploma anterior que já previa a figura das delegações escolares. Grosso modo, estamos aqui perante uma realidade de desconcentração funcional e não propriamente dentro de um princípio de autonomia ou de descentralização, na medida em que as delegações, como sabem, são ainda o braço da administração, neste caso regional, em cada um dos concelhos e em cada um dos concelhos desenvolvendo aquilo que são as orientações que a administração regional e educativa desempenha. No entanto, no esquema ou no modelo que está traçado, as delegações escolares existem, tendo relativamente depois às unidades perante as quais articulam quer a infância, quer o primeiro ciclo. Relativamente à infância, o modelo que atualmente existe, como sabem, é o Estatuto das creches e dos jardins de infância e das unidades pré-escolares, enfim, a designação é completa, que consta hoje deste decreto legislativo regional, que veio, aliás, alterar este de 94, que foi o primeiro normativo que apareceu a regular esta matéria, mas que salvaguarda ainda, naquilo que diz respeito à organização da infância, as características que foram criadas em 94. É fundamental perceber, a questão também foi há pouco levantado um pouco esse véu, que a infância na região autónoma da Madeira constitui uma característica específica e única em termos do país, na exata medida em que seguramente desde 1984 a 88, se não estou em o terceiro ou o quarto governo regional, vieram os estabelecimentos de infância, que nos anos 80, como sabem, tiveram um boom relativamente ao seu surgimento e relativamente ao surgimento das senhoras educadoras em termos de formação, e aqui, pois, provavelmente,
os nossos colegas da Universidade poderão desenvolver isso quando falarem na formação inicial. Quando se dá este volume, há aqui uma convicção em termos de política governativa de colocar, eu diria, de colocar bem a infância na tutela da Secretaria Regional de Educação. E, portanto, estamos aqui perante um cenário único relativamente ao país, que é regulado por este diploma e que, lá está, dentro do modelo que nós temos de organização para estes níveis de ensino na região, assenta numa interação com as delegações escolares, como veremos nas práticas subsequentes, quando chegar à altura de o ver com os colegas. Relativamente ao primeiro ciclo, também aqui nós temos uma realidade única em termos do país, em termos de modelo organizativo. É verdade que o primeiro ciclo tem como sustentação formal o despacho 4075, estamos a falar num decreto claramente pós-revolucionário, que ainda na Madeira se aplica porque a nível nacional, como sabem, o modelo de organização seguiu caminhos diferentes, mas temos aqui uma realidade muito específica das escolas a tempo inteiro e em termos de funcionamento das escolas do primeiro ciclo a tempo inteiro, que consta hoje de uma portaria de 2002, que aliás veio a alterar uma portaria anterior. Este é o desenho, se quiserem, em termos estáticos daquilo que nós temos relativamente aos níveis de ensino, infância, primeiro ciclo e as ligações, criando esta pirâmide mal desenhada, digamos assim. O que nós temos, muito rapidamente, e depois veremos, e eu penso que é importante daí deixar-vos esta visão também estática, mas para depois percebermos a visão prática e em concreto da realidade que nós temos, de acordo com aquele modelo traçado naquele diploma, um delegado escolar por conselho, que em termos organizacionais, diz este decreto, tem a preocupação de gerir uma globalidade de matérias que acabam por, ao nível da Secretaria de Educação, neste caso em concreto, objetivamente até se encontrarem organicamente atribuídas a departamentos diferenciados. Os senhores delegados têm aqui um papel, depois veremos aqui em termos práticos pelo testemunho do nosso delegado da Ribeira Brava, como em concreto articula esta realidade. Temos aqui uma dimensão e uma especificidade neste momento única do país, que faz com que estas três dimensões se tenham que desenvolver em termos permanentes pelo delegado. Aliás, eu até coloquei aqui uma ação para dar exatamente este sentido, se quiserem, de contínuo e de permanente continuidade em termos de articulação destas funções. Formalmente, o diploma contém, eu gostaria depois, na altura do debate, ouvir o vosso testemunho, um conselho coordenador, que reparem que tem uma capacidade em termos de composição bastante alargada. Creio que neste momento os conselhos coordenadores não estarão suficientemente ativos, mas gostaria de ouvir testemunhos da parte dos delegados relativamente a eles, mas que tem aqui uma possibilidade, uma janela de abertura relativamente ao trabalho que a delegação possa fazer para dimensões que transcendam objetivamente a área apenas da Secretaria da Educação. E, portanto, é este o desenho estático, sistémico, que nós temos relativamente ao trabalho, ou, se quiserem, ao enquadramento do delegado escolar. No que diz respeito ao primeiro ciclo, graficamente colocada a questão, não nos esqueçamos da especificidade da Madeira. A realidade é que o modelo é ainda um modelo, e compreende-se que da altura em que o despacho 75 foi publicado, as questões eram sobretudo coletivistas. É um modelo que assenta numa lógica de conselho escolar, que tem um diretor, no fundo um primus inter pares, que é escolhido de entre o corpo docente. A matéria circunscreve-se em termos de modelo de gestão exclusivamente aos docentes no que diz respeito ao primeiro ciclo. Nota fundamental no que diz respeito à especificidade das escolas a tempo inteiro, pelo facto de aquela portaria há pouco referenciada, não vale a pena estarmos aqui a vê-la em detalhe, ter matérias hoje já de competência específica do diretor, que em muito transcendem aquelas que estão cometidas eventualmente só ao Conselho Escolar. No entanto, trata-se de um modelo de gestão que assenta fundamentalmente numa lógica de o diretor depender orgânica ou funcionalmente em termos de modelo do Conselho Escolar. É prevista também uma realidade, como sabem, de possibilidade de incluir uma agregação de elementos estranhos à escola, designadamente as autarquias e as entidades socioculturais, que o Conselho Escolar, se assim o entender, poderá deliberar em determinadas matérias que acha vontade.
também gostaria de ouvir testemunhos vossos relativamente ao facto da forma como esta realidade possa estar a ser encarada. Para terminar, e no que diz respeito à infância, se repararem, estamos exatamente num polo diferente quanto ao primeiro ciclo, e isto é importante para perceber o papel que o delegado escolar tem de desenvolver. Nós, na infância, temos um modelo, já vimos que é um modelo que assenta naquele decreto legislativo que criou o Estatuto das Creches, assenta num modelo em que o órgão do estabelecimento de infância é o órgão unipessoal diretor. O diretor é o órgão de gestão do estabelecimento, que pode, e aliás deve, de acordo com o modelo, ter o Conselho Pedagógico como coadjuvante, e ele integra todos os educadores, e inclusive pode integrar o representante dos pais em modelo que naturalmente está estabelecido no diploma, e ainda um Conselho Consultivo, também ele de composição alargada, fora da escola, e que pode eventualmente trazer para dentro da escola preocupações que sejam da comunidade e não exclusivamente da escola. Reparem que o diretor aqui, e esta é uma nota também que me parece importante, é eleito em termos de um documento e é eleito perante toda a comunidade escolar na infância, enquanto no primeiro ciclo é uma emanação dos docentes. Estamos aqui perante um cenário de escolha diferenciada. Este é a radiografia estática que eu gostaria de vos ter deixado ficar, porque penso que é daqui que nós partimos para perceber agora aquilo que nós temos. É fundamental realmente saber o que é que existe enquanto enquadramento, para muitas das vezes depois perceber aquilo que existe e aquilo que se calhar também pode existir e não está suficientemente a ser explorado. Vou passar neste momento a palavra ao meu colega Paulo Renato. Ele agora, e uma vez que temos o enquadramento feito por este desenho mais técnico e mais normativo, vai agora dar-nos um testemunho da realidade que ele encontrou.